Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças ao Senhor, amém, por toda a bondade e graça. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 7. Só vou pedir a gentileza para algum irmão confirmar se está saindo áudio na live. Amém, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou passar os anúncios. Quarta-feira, amanhã, intercessão, amém, às 18 horas. Aberto a toda a igreja, amém, a participar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também amanhã, às 19 horas, teremos aula, amém, de teologia. Ainda está na Ramar Teologia, amém, caminhando já para o fim dessa matéria, é claro, né, não do curso. Quinta-feira, culto ao Senhor, às 18h30, amém, não falte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, projeto aos que têm fome. Seguimos pela graça do Senhor Jesus Cristo, amém. Ontem levamos mais uma vida para a clínica e levamos também toda a alimentação que foi arrecadada para este mês. Graças ao Senhor Jesus conseguimos uma boa quantidade de alimento. Então às 18 horas teremos o projeto sexta-feira. Domingo, culto ao Senhor às 9 horas da manhã, amém. Seguido do culto, passaremos o dia aqui em jejum e oração, amém. Os irmãos que têm participado, venham. Os que não participaram ainda, aproveite a oportunidade. Estamos, né, na metade do mês já de abril, e logo no início do mês de maio nós vamos ter esse curso aí intensivo de biografias piedosas, amém? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o passado da igreja, sobre alguns homens e mulheres piedosos que contribuíram para o avanço do reino. Vale a pena nós meditarmos nesse tema e crescermos. E também seguimos com o propósito na construção de Quatinga, amém? Ainda trabalhando em oração, e no momento oportuno nós vamos dar início à construção, amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Vamos retomar, amém, nossos estudos sobre o Evangelho de Mateus. Já falamos bastante sobre esse livro aqui. Até o capítulo 6 eu estava vendo lá, deu 30 mensagens. E ainda estamos só no capítulo 7, né? A
até chegarmos no capítulo 28 vai demorar um pouquinho. Mas vamos indo. Mateus 7, do verso 1 ao verso 6, nós vamos ler nessa noite. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus bendito e eterno, vamos a Ti mais uma vez nessa noite, neste momento, para meditarmos na Tua palavra, meu Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar nessa noite no ensinamento, que haja um despertamento, convencimento, conversão, crescimento na Tua presença, meu Senhor. Que possamos estar atentos à Tua voz e à Tua palavra preciosa, Senhor. Palavra de vida, palavra que transforma, que ressuscita mortos. Com graça nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite de uma maneira poderosa, que venha abalar as nossas estruturas e nos convencer. Aqueles que nos seus lares estiverem assistindo, que sejam despertados por Ti também. Creio que o Senhor pode visitá-los e convencê-los, convertendo-os a Ti. Que a Tua misericórdia nos alcance, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por todas as coisas, amém? O tema nessa noite aí, né, desses versos que nós estamos lendo, é julgamento. E eu quero iniciar o sermão com uma pergunta: devemos ou não julgar? Essa é a pergunta. Aqueles que acreditam que sim, levantem as mãos. Aqueles que acreditam que não, levantem as mãos. A igreja inteira, então, hein? Glória a Deus. Mas, antes de nós, né, expormos o texto em si, vamos meditar na introdução. E algumas coisas nós devemos ter antes de aplicarmos esse texto. A primeira delas é que quando nós falamos sobre um tema, nós precisamos compreender ele na Bíblia num todo. Nós não podemos pegar um versículo e porque aquele versículo sozinho diz uma coisa, nós sentenciarmos como uma verdade absoluta. Há um conjunto, né, que deve ser observado antes de nós apontarmos e afirmarmos. O verso 1, por exemplo, nos traz essa afirmação: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Então, se nós estritamente pensarmos dessa maneira, nós chegamos na conclusão de que não devemos repreender o nosso próximo quando vê-lo errando. Não é bem isso que o texto está nos dizendo. Também devemos levar em consideração o contexto das palavras de Jesus, o direcionamento dessas palavras. Nós temos uma pausa nos estudos, mas observamos que boa parte do Sermão do Monte, iniciado lá no capítulo 5, é direcionada aos fariseus. Boa parte o Senhor Jesus Cristo expõe contra eles as suas doutrinas e leis humanas e impõe a lei divina. Então nós precisamos também levar em consideração o contexto, porque se nós não levarmos em consideração isso, pode ser que haja uma criação de heresias. Os fariseus, eles se achavam como deuses realmente. Eles julgavam, condenavam e se isentavam do julgamento da condenação.
Então ele sentenciava qualquer pessoa. E aí o Senhor Jesus Cristo vai nos trazer, né, um ensinamento de como deve ser o nosso posicionamento como crentes, porque o texto também é direcionado para crentes, para aqueles que fazem parte do reino de Deus, né, e não para ímpios. Então, nós precisamos compreender todas essas coisas para entendermos o que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer. Baseando-se nesse texto, muitos pastores, muitos ministros têm ensinado essa ideia de que você não deve julgar, você não deve apontar, você não deve condenar. E em parte é assim, e em parte não, né? Infelizmente, com esse ensinamento, com essa doutrina, se desenvolveu uma turma, né, que é conhecida como a turma do não julgueis. Ou seja, me deixa pecar em paz e não me julgue. Basicamente é isso que significa esse tipo de ensinamento. Então, essas pessoas acreditam que tudo pode ser feito e nada deve ser falado. Então eu vivo da minha maneira e você não fale nada. Não me critique, não me aponte, não me julgue. Contudo, para os servos do Senhor, nós devemos nos atentar à palavra de Deus, que é o nosso guia, independente da opinião alheia do nosso próximo. A palavra de Deus é o que nos guia e nos sustenta. Nos dias atuais, nós vivemos uma das épocas mais terríveis do cristianismo, de toda a sua história. Uma geração extremamente difícil de lidar. Há pastores que ensinam e proclamam a ideia da necessidade de se atualizar a Bíblia, porque afinal de contas nela contém muitas coisas ofensivas para os dias de hoje e politicamente incorretas para o dia de hoje. Então esses querem adaptar a palavra de Deus aos costumes dos homens. As pessoas não estão dispostas a ouvir repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido, naturalmente falando. Mas aqueles que são cheios do Espírito de Deus entendem que a repreensão é para o seu bem e não para julgamento ou condenação. O próprio Jesus Cristo vai falar isso na sua palavra lá em Apocalipse. Eu disciplino e corrijo quem eu amo. Então a repreensão para o crente é uma demonstração de amor para conosco. A repreensão não vai vir direto dos céus. Não vai vir um anjo falar com você. Deus vai usar algum dos seus servos para te orientar no momento em que você estiver precisando. Seja pastor, seja um obreiro, seja um irmão. Aquele que estiver cheio do Espírito Santo, na busca pelo Senhor, comprometido com o reino, servirá nas mãos do Senhor para orientar o seu irmão. Contudo, o quadro atual é extremamente difícil. As pessoas preferem mais a bajulação do que a verdade. Querem ser elogiada a qualquer custo. Não importa se o elogio é falso ou verdadeiro. As pessoas querem ouvir aquilo que faz bem para os seus ouvidos. A verdade, ninguém quer ouvir. Poucos aceitam a verdade quando é dita ou concordam. Você repreende, você fala, muitos fecham a cara, alguns pensam em sair da igreja, porque afinal de contas está falando demais da minha vida, então eu vou sair daqui. Isso eu estou falando de um modo geral, claro. Por causa da situação atual que nós estamos vivendo. Vende-se uma ideia de que Deus tem que nos aceitar da forma que somos, e que assim Deus o é. Então Deus te aceita do seu jeito. É claro que Deus nos aceita primeiramente do jeito que estamos. Contudo, ao nos chamar, ao nos aceitar, Cristo realiza uma grande obra em nossas vidas, nos fazendo novas criaturas, não permitindo nós continuarmos vivendo a nossa vida do nosso jeito. Não, isso não funciona.
Se fosse para viver a minha vida do meu jeito, eu não tinha necessidade de um redentor. Continuava vivendo errante. Se fosse para você viver a sua vida do seu jeito, você não precisaria de um Salvador. Contudo, o evangelho atual ensina isso. É um evangelho totalmente antropocêntrico e egoísta. O homem é o centro. Tudo que é feito é para o homem. O evangelismo é para o homem, o culto é para o homem, o louvor é para o homem, a palavra é para o homem. Por quê? Se eu falar isso, aquele irmão vai ficar ofendido. Se eu pregar sobre este tema, vai trazer problemas. Então todas as coisas, de um modo geral, é voltada para o homem e não para Deus, o que é totalmente errado. Então essa turma que não aceita ser repreendida, não aceita ser corrigida, que não pode ser exortada, continua disseminando esta mentira diabólica. O reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre o tema, ele vai dizer dessa forma: muitos se utilizam desse texto como base para afirmar que não devemos julgar ou apontar o pecado dos outros. Existe uma frase diabólica que diz: falar do pecado dos outros não torna você um santo, apenas um pecador fofoqueiro. Nicodemos explica que a condenação exposta por Jesus aqui está no julgamento hipócrita, sem fazer uma análise de si mesmo e crítica das suas próprias atitudes, antes de apontar os erros dos outros. E isso não é base para declarar que não devemos julgar, mas não julgar erroneamente. O que isso significa? A condenação de Cristo aqui é no sentido de que você peca, você vai julgar o irmão que está cometendo o mesmo pecado que o seu. Isso é um julgamento hipócrita. Você não tem condição de julgar o seu irmão se você está cometendo o mesmo erro que ele. E isso não quer dizer que não devemos julgar, ou orientar, corrigir ou repreender. Não é isso que o texto está dizendo. Mas não devemos fazê-lo de forma errada. Essa é o X da questão. Não devemos agir erroneamente, porque aí sim nós estaremos pecando e aí traremos problemas, condenação para as nossas vidas. Contudo, antes de ainda entrar no texto, se nós fizermos essa análise, continuarmos meditando nessa situação atual, nós vamos observar o quão fraca a igreja se tornou por causa dessa ideia. Qualquer coisa que se fala é motivo de não ir mais à igreja, é motivo de ofensa. Coisas banais torna-se uma desculpa para não servir a Deus. Então a pessoa não aceita ouvir nada. Ela quer ouvir aquilo que é bom para ela e aquilo que ela acredita que é bom, mas não quer ouvir a verdade. Se você prega de um jeito, o irmão A fica ofendido, de outro jeito o irmão B, e assim por diante. E muitos estão se adaptando aos irmãos e não ao evangelho. E aí é o problema. Porque nós devemos entender que nós não devemos nos adaptar às pessoas para agradá-las. Nós somos representantes de Cristo. Foi por isso que João Batista perdeu a sua cabeça. Quando ele estava diante de Herodes, não era porque ele era o manda-chuva da época que ele começou ali a desviar a sua mensagem. Não, Herodes, você está pecando e isso não é certo. Consequência, perdeu a cabeça, mas permaneceu fiel a Deus. Contudo, nós observamos essa mudança. Uma simples repreensão gera um caos terrível. As pessoas por demais estão feridas, machucadas, né? Dodóis e todas essas coisas, que é algo extremamente triste. Porque o Senhor nos orienta a ouvirmos a repreensão e entender que a repreensão é uma demonstração de amor do nosso Deus. Jesus corrige quem Ele quer que vai para o céu. É isso que diz o texto. É isso. Quem Ele ama.
quem estará com Ele para toda a eternidade. Se nós não compreendermos isso, irmãos, nós nunca chegaremos lá. Nunca chegaremos lá. É por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, atentos a tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Um dos cumprimentos, uma das profecias finais é exatamente essa, que as pessoas não suportariam mais ouvir a verdade, amontoaria deuses, comichões nos seus ouvidos e negariam a sã doutrina. Se nós nos aprofundarmos no tema, nós vamos ver isso mais à frente, porque tem outros textos que falam sobre isso, mas se nós aprofundarmos aqui sobre o tema do julgamento, irmãos, nós vamos observar que a Bíblia nos dá base até para expulsar da comunhão alguém que se diz crente e não é. Mediante a palavra, não estou falando por mim. Mateus capítulo 18, verso 15, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Jesus Cristo fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então nós precisamos ter um pouco de maturidade ao meditarmos sobre um tema como esse, que não é fácil, mas que é bíblico, que faz parte da vida do crente. Apesar ou afirmar que não se pode julgar se utilizando apenas de um versículo isolado, é criar heresia. Abra sua Bíblia em 18 de Mateus, capítulo 18, verso 15. Leia o texto, por favor. Pode ler o 17 também. Então veja, o mesmo Jesus que está falando no capítulo 7 está falando no capítulo 18. Então o que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer no capítulo 7? Sobre o julgamento falso, sobre você não ter autoridade para julgar. É isso. E a autoridade aqui não está falando sobre autoridade eclesiástica, não é nada disso. Está falando sobre vida piedosa, sobre pessoa regenerada, novo nascido. Aquele que vivia no prazer do pecado e agora vive para o prazer de Deus. Se esta é a sua condição e você está vendo o seu irmão errando, você deve, por obrigação, orientá-lo. Porque se você ver o seu irmão errado e não orientá-lo, você está sendo conivente com o seu erro. E aí o texto vai dizer, olha, seu irmão deu ouvidos a você, amém, você ganhou ele. Ele faz parte do reino. Seu irmão não te ouviu, o texto vai dizer, agora você pega mais 2 pessoas e vai novamente tentar falar com esse irmão. Talvez com mais pessoas ele vai dar ouvido. Talvez ele vai ver a seriedade, vai ver que você está preocupado com a sua alma e ele vai te ouvir. Ele ouviu você e as 2 testemunhas, não ouviu? O Senhor Jesus vai dizer, então você deve falar com toda a igreja agora. Expor a situação para a igreja. Talvez ele ouça. Talvez ele veja que a igreja o ama e quer o seu bem e não o seu mal. Mas se porventura ele não ouvi-lo, Jesus vai dizer, trate-o como um pagão. Essas são as palavras de Jesus. É óbvio, irmãos, é óbvio. Nós vamos chegar lá, mas só para nós não perdermos aqui, né? É óbvio que nós não saímos aí sentenciando quem é e quem não é salvo, não é isso. É óbvio que nós não saímos aí como santarrões, os donos da verdade, e só nós somos os santos. Não tem nada a ver com isso. Essas coisas acontecem em momentos oportunos. Entre irmãos, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 5 o que para a igreja? Olha, vocês estão vendo as causas da igreja, vocês estão levando para os ímpios. Julguem entre si. Não exponha a vida do seu irmão para os ímpios.
Não leve a julgamento o pecado do seu irmão para pessoas descrentes. Entre si, se corrijam. Exortem-se. Se disciplinem. Para que ambos possam chegar, né, ao consentimento e ao entendimento da importância do arrependimento. Agora vamos olhar para o texto aí, o verso 1. A primeira coisa que nós devemos entender aí é que Jesus nos dá uma ordem. Jesus não está deixando dúvida aqui. Ele afirma dessa forma: não julguem. Quando o Senhor Jesus Cristo nos fala isso, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Há muitos que tendem a julgar as pessoas sem conhecimento de causa. Então você ouve uma meia-verdade, com aquele que te trouxe a meia-verdade, você já condenou a outra pessoa sem saber o que está acontecendo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos fala assim, ó, não julgue, é isso que Ele está dizendo. Ó, se você não sabe o que está acontecendo, fique quieto. Não saia aí falando mal dos outros sem saber. A não ser que você se depare com uma pessoa e ela te exponha a verdade da boca dela, ou você presencie a situação e veja de fato o que está acontecendo com os seus próprios olhos, não fale nada. Não é porque você ouviu algo de alguém que isso é verdadeiro. O diabo tem semeado mentira no coração de um monte de pessoas. E muitos irmãos dão ouvidos às mentiras e contribuem para a falação de outros irmãos. Isso é pecado, irmãos. Isso é extremamente reprovável aos olhos do Senhor. Nós não podemos simplesmente julgar imparcialmente, sem conhecimento de causa. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Você precisa saber antes de falar, ou de julgar, ou de sentenciar. Você precisa conhecer a verdade. Fritz Heinecker, ele vai dizer sobre o texto dessa forma: Jesus se refere nesta passagem à atitude condenável de julgar sem amor, a qual ocorre com especial facilidade pelas costas do próximo, e qual é, em geral, o motivo do julgamento frio e da condenação pelas costas. É a satisfação malévola secreta com a desgraça do próximo. O próprio eu quer destacar-se com tanto maior brilho diante do fundo escuro da pretensa injustiça do outro. Gostamos de rebaixar o outro para que nós mesmos pareçamos grandes. Então veja, este é o cuidado que nós devemos ter. É normal, é natural, quando nós não estamos na presença de alguém, ouvimos algo sobre alguém, nós entrarmos na conversa e sentenciarmos. E aí isso gera um problema grave e sério. Um problema que pode nos trazer problemas também. Humanamente falando, essa é a tendência do homem. Humanamente falando, estou falando do homem não regenerado. Ele quer ser melhor do que o outro. E se ele tiver a oportunidade de massacrar o outro, ele vai fazê-lo. Mas essa não é a tendência dos filhos de Deus. Alguém chegou em você, falou mal do seu irmão, o irmão tá... Pera aí, irmão, vamos ver, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá conversar com o irmão. Vamos lá orientar o irmão. Vamos tentar, né, resolver a situação. E não juntar com o outro e aí aumentar ainda mais o problema, né? Há uma sequência lógica aí que o texto de Mateus 18 nos traz. Qual que é a sequência lógica? Sozinho você vai e conversa, depois você leva consigo mais 2 testemunhas, em terceiro você leva a igreja, e aí em quarto lugar, se não tiver outro jeito, aí você não considera mais como um irmão. Essa é a sequência que deve ser observada. Por quê? Que Jesus vai nos dizer para não julgarmos dessa maneira. O verso 1 vai nos responder também: para que vocês não sejam julgados. É por isso que nós não devemos sair aí julgando sem autoridade e sem conhecimento de causa.
Porque a forma que nós julgamos é a mesma forma que nós seremos julgados. A sentença que nós damos para o outro é a sentença que nós estamos dando sobre a nossa própria vida. É muito bom se assentar na cadeira do juiz, mas aquele que se assenta dessa forma na cadeira do juiz, também se assentará na cadeira do réu e será julgado e sentenciado da mesma maneira. Então o Senhor Jesus Cristo vai nos orientar dessa forma: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Não façam o que vocês não querem que seja feito contra você. Lá no mesmo capítulo, o verso... Eu já vou achar aqui o versículo. Jesus vai falar exatamente isso. É que eu estou olhando no capítulo errado, por isso que eu não vou achar. No verso 12, assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, deve-se entender dessa forma. Vamos observar o exemplo da mulher pega em adultério. O que acontece naquela situação? Os pecadores, cheio de ira, cheio de verdade, cheio de autoridade, pega aquela mulher, lança aos pés de Jesus e fala: olha, estava pecando. Só que nenhum deles tinham condições de apontar o pecado daquela mulher, porque também estavam pecando. Mas o pecado deles era encoberto, o da mulher havia sido descoberto. Então, entre aspas, eles estavam numa vantagem. Mas o Senhor olha para cada um deles e fala: então tá bom, quem não pecou igual a ela, pode atirar a pedra. Igual a ela não é um pecado em si, mas é outros pecados. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você está sentenciando? Eu também estou sentenciando com a sua sentença. Então nós devemos entender isso. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma sentença que você julga, é a mesma sentença que vai voltar contra você. Se você mente, por que você vai criticar o irmão que está mentindo? Você está condenando um pecado que é seu. Você está condenando a si mesmo. E esse julgamento que você está realizando contra o seu próximo se voltará contra ti. Mas vamos aí avançar no verso 2. Jesus vai dizer o motivo. Porque da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então veja, quando nós exercemos um julgamento imprudente, imparcial, tendencioso, quando nós queremos tomar a posição que pertence a Deus, o nosso julgamento se volta contra as nossas vidas. O critério que você usa para julgar o outro é o mesmo critério que será usado para julgar você e condenar você. A medida que você usa para medir a vida do outro é a mesma medida que vai ser usada para medir você. Então o Senhor Jesus Cristo nos dá um motivo extremamente sério. Ryan Risber vai dizer que os fariseus faziam o papel de Deus ao condenar os outros, mas não levavam em consideração que um dia eles próprios seriam julgados. Essa é a questão. E esse também é o perigo. Antes de você sentenciar o outro, você precisa olhar para si. Você precisa avaliar a si mesmo. E aí refletir: poxa, dentro da minha autoavaliação, eu tenho condições de julgar o meu irmão? Será que eu estou apto para isso? Será que não é melhor eu ficar na minha do que eu falar demais e depois ser responsabilidade nessa área? Há situações, irmãos, que o melhor a ser feito é se calar. Quando você
não tem condições de dizer. Ore. Não estou falando para você apoiar o erro. Estou dizendo que se você está na mesma, você não tem condições de fazer nada. Você precisa primeiro da graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa de discernimento, que é o que o versículo 3 e 4 nos fala. Veja que o que julga de forma errada é uma pessoa que não tem discernimento, que está cega. Porque aí o texto vai dizer: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Então é necessário discernimento. Naturalmente falando, é muito fácil eu enxergar o cisco que está no seu olho e não enxergar o grande pecado que está em mim. É mais fácil eu enxergar o pequeno pecado que domina a sua vida do que o grande pecado que domina a minha vida. Naturalmente falando, é assim. Nós somos tolerantes demais conosco e intolerantes com os outros. Ou seja, nós toleramos o nosso pecado e não toleramos o pecado do irmão. O irmão está pecando? Está. Mas eu estou pecando ainda mais. Segundo o texto, há uma viga, não um cisco. No irmão há um cisco, em mim há uma viga. Então quem está na condição pior? Eu tenho direito de falar algo? Eu tenho condições de falar algo? De exortar alguém nessa situação? Para nós compreendermos, é só nós irmos para a situação do fariseu e do publicano. Duas pessoas que estavam diante do Senhor em oração. E como que era a oração do fariseu? A oração do fariseu era olhando para o pecador que estava ao seu lado e para o seu ego. Então ele olhava: não sou como esse homem. Eu faço boas obras, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes. O homem tinha um cisco, ele tinha uma viga, mas ele não estava enxergando. E se achava no direito de julgar e sentenciar. Um outro exemplo, a parábola do servo impiedoso. Aquele que devia uma grande quantidade de dinheiro para o seu senhor. E o senhor o chama e o cobra, e ele não tinha condições de pagar aquela quantia. Resultado, a sua família e tudo que ele tinha seria vendido para pagar a conta. O que ele faz? Implora misericórdia ao Senhor. Me dê mais tempo, não faça isso. E o Senhor atende o pedido. Só que ele sai da presença do Senhor e ele encontra um conservo seu, que lhe devia, vamos assim dizer, nem 10% da dívida que ele tinha. E aí ele chega nesse homem e fala: ó, me paga. E aí o homem faz o mesmo pedido: olha, eu não tenho agora, me dá um pouco mais de tempo. E aí ele olha: não, lança ele na prisão. Então veja, ele não enxergava a viga, mas enxergava o cisco. Havia acabado de ser perdoado, mas não tinha condições de perdoar o outro. Por quê? O seu pecado não estava sendo enxergado por ele, mas o pecado do outro sim. Então nós precisamos ter esse discernimento, irmãos, antes de sair por aí sentenciando e condenando. Nós precisamos discernir a nossa própria vida primeiramente, porque senão nós vamos cometer pecado, senão nós vamos julgar de maneira errada, nós vamos sentenciar quem não deve ser sentenciado. Nós vamos fazer algo que não cabe a nós no momento, não é oportuno, não é propício. Há muitos que tendem a agir dessa forma, inflam seus egos, se acham superiores aos outros e não enxergam o que está dominando a sua vida. Enxerga o erro dos outros, mas não enxerga o seu próprio erro. E aí, irmãos, nós temos que tomar um grande cuidado. Não podemos agir como o fariseu agiu diante do publicano. A.C. Sproul, ele vai dizer assim:
Nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente os seus irmãos. Isso traz divisão, traz problemas, traz perdas. E cada um prestará conta de si diante do Senhor. Naquele dia, nós não seremos isentos das nossas responsabilidades. Jesus vai nos julgar pelo nosso julgamento, pela nossa sentença dada quando não poderíamos sentenciar. Então, o julgamento que Jesus está condenando aqui é esse julgamento hipócrita. Primeiro, antes de qualquer coisa, avalie a si mesmo. Aí sim, você pode pensar em avaliar outras pessoas. Sentencie a si mesmo. Aí sim você vai poder sentenciar outras pessoas. Não que o salvo fica perdendo seu tempo com isso, irmãos. Não é isso. Não é essa a essência do texto. Mas o salvo, ele entende que ele é pecador e ele é miserável. E antes dele sair por aí falando bobagem, ele avalia a sua conduta, a sua condição. E aí ele verifica se tem condição de ajudar ou não. Se ele não pode ajudar, ele vai orar ou ele vai pedir a ajuda de alguém para que alguém ilumine aquela vida. Mas não faça se você estiver incorrendo no mesmo erro. Sabe por quê? Porque Deus já nos dá a sentença. Verso 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Os que agem dessa maneira são sentenciados pelo Senhor. Jesus é claro e direto. Hipócrita, fariseu, antes de você condenar o seu irmão, olhe para si. Se arrependa primeiro dos seus pecados, e aí depois você vai aconselhar o outro. Aí depois você vai julgar o outro, aí depois você vai sentenciar o outro. Antes de nós enfrentarmos as pessoas, nós precisamos enfrentar a nós mesmos. Porque o julgamento de Deus é este. Esta é a sentença de Jesus para aqueles que agem dessa maneira. Do fariseu e do publicano, quem voltou para casa justificado? Aquele que estava com a viga e que não enxergava nada, ou aquele que foi arrependido, confessando os seus pecados e entendendo que era um miserável? O publicano voltou justificado, o outro não. O outro apenas voltou para a sua casa com as suas boas obras expostas, nada mais do que isso. Há crentes que pensam que pelo fato de realizar boas obras, podem sair por aí condenando os outros, e não é isso, não pode. Não é assim que funciona. Não é porque eu ajudo, não é porque eu dizimo, porque eu vou lá dar marmita, ou porque eu arrecado alimento, ou porque eu dou roupas, ou porque eu cuido. Não, você não tem condição de julgar. Não por esse motivo, não por essa situação. Não é porque você está em todos os cultos que você tem condição de julgar quem não vem em todos os cultos. Talvez você tenha um problema maior do que aquele que não vem. E o próprio Jesus diz que boa obra não é justificativa para isso. Nós temos que entender que aquilo que fazemos não isenta quem nós somos. Você pode fazer de um tudo, mas isso não vai limpar quem você é, se você não foi perdoado, regenerado, lavado no sangue de Cristo. Jesus vai dizer sobre isso lá, aqui no capítulo 7, nós vamos ver também. Muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio, milagres no teu nome, eu fiz boas obras. E o que Jesus vai responder? Afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Então as boas obras não nos dá direito de julgar os outros. Se estamos incorrendo em erro, o melhor a ser feito é se calar. Mas isso também não quer dizer
que não devemos julgar. Não é isso que quer dizer. Mas julgar erroneamente. Porque no verso 6, Jesus vai dizer aí: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então Jesus está dizendo o quê? Para nós chegarmos à conclusão de quem é cão e quem é porco, o que é preciso fazer? Julgar. É preciso avaliar. É preciso levar em consideração as atitudes, enfim. A condenação do julgamento de Cristo é o julgamento hipócrita, porque ele incentiva nós a realizarmos o julgamento justo. É por isso que a ideia de não julgar não provém da Bíblia, provém do homem. Isso é o que traz alegria para a carne. Deixa eu viver a minha vida e não fale nada. Mas isso não provém de Deus, provém do homem. Charles Spurgeon, ele dizia dessa forma: você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento, sem avaliar. John MacArthur, ele diz: Jesus fecha esta ilustração com um raio que destrói completamente a interpretação sentimental que, em nome da humildade e amor, nunca estamos dispostos a se opor aos maus feitores. Então, tem aquele velho e conhecido discurso do amor. Então, nós não julgamos porque nós amamos. Não é isso que Jesus está dizendo. Ou os que julgam não amam, não pensam no bem do próximo, não tem sentimento. Irmão, quem não ama é quem deixa no erro. Quem não ama é quem não está nem aí e deixa você viver do jeito que você quiser. Este não ama. Este está te incentivando a continuar numa vida de desgraça. Mas aquele que te incentiva a mudança é o que te ama, é o que quer o seu bem, é o que te quer no céu. Então, primeiramente, Jesus faz isso e depois os seus servos fiéis e verdadeiros. Então, voltando aqui para o final, nós precisamos ter o discernimento sobre o que está acontecendo à nossa volta. Jesus nos ensina, nos orienta a distinguir as ovelhas dos cães, dos porcos e dos lobos. Esse é o incentivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz aí que dar aos cães o que é santo e lançar pérolas aos porcos é agir de forma insensata. É agir de forma equivocada. Então, para nós identificarmos quem são os cães e quem são os porcos, obrigatoriamente é necessário fazer um julgamento. Obrigatoriamente, senão nós não chegaremos a esse entendimento. Para nós discernirmos um falso profeta do verdadeiro, é necessário julgamento. Porque senão nós vamos aceitar de tudo. Tudo que nos falaram, então, porque supostamente está com a Bíblia e é de Deus, amém, não. A própria Bíblia, lá em 1 João capítulo 4, verso 1, vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então veja, o julgamento é necessário e é importante para a minha vida e para a sua vida. Tudo que eu estou dizendo aqui nessa noite é válido você chegar de repente no seu lar e reler o texto e aprofundar no tema, para ver se eu não estou falando alguma mentira para você, para ver se eu não estou criando algo que não é bíblico, para pôr à prova o que está sendo ensinado. Porque não é só porque é Bíblia, é uma placa de igreja, que é de Deus. Principalmente nos dias de hoje, que as coisas estão terríveis. Nas palavras de Augusto Nicodemos,
ele diz que nós devemos julgar as reações das pessoas ao ouvir o evangelho, pois as suas reações é que dizem se elas são cães e porcos ou ovelhas de Cristo. Mas vamos com calma, porque senão nós vamos sair daqui, né, metralhando todo mundo. Não é isso que o texto também quer dizer. Nós devemos ser muito cuidadosos para nós aplicarmos isso, justamente por causa da base do texto, dos versos anteriores, dos versos 1 ao 5. Antes de nós sairmos sentenciando quem é e quem não é ovelha de Cristo, nós precisamos ter muito cuidado para não agirmos sem discernimento. Então, quem são os cães e os porcos nesse texto? Para nós entendermos, os cães, na época de Jesus, não eram cães iguais aos nossos dias, não eram animais de estimação. Eles eram tidos como um animal impuro. Eram cães selvagens, comiam carniças, lixos, devoravam tudo quanto podia, andavam em bandos e causavam destruição. Então, eles eram extremamente agressivos. Um judeu jamais daria uma comida consagrada ou jogaria ela aos cães. O sacrifício oferecido a Deus, estou falando da questão judaica, era sagrado. E um judeu jamais ia pegar aquilo que era sagrado e dar aos cães. Os cães tinham o costume de devorar tudo, mas um judeu, em sã consciência, jamais faria isso. Isso seria profanar o sacrifício santo a Deus. Então Jesus utiliza essa figura de linguagem, algo que era comum para os judeus, para nos ensinar algo. E segunda situação, os porcos. Os porcos também, para os judeus, eram considerados animais imundos, impuros. Um judeu sequer come porco. Para eles, esse tipo de animal é totalmente imundo, é totalmente rejeitado. Se nós pensarmos lá na parábola do filho pródigo, pensando nessa ideia, nós vamos ver a condição deplorável que ele estava ao querer se alimentar com as comidas dos porcos, a se sujeitar a viver entre os porcos. Isso é o que o pecado faz com o homem. Coloca ele numa situação deplorável. Tendo banquete na casa do rei, estava comendo com os porcos. Mas isso é um outro tema, né? Vamos voltar aqui. Então Jesus utiliza dessa linguagem que para o judeu era algo comum, para nos ensinar o quê? Que nós não devemos gastar o tempo com pessoas que desprezam o evangelho. Aqueles que ouviram a verdade de Deus e desprezam, não deve tomar o seu tempo. Você não deve ficar pregando e pregando para aqueles que zombam do Deus que você serve. É óbvio que nós temos a responsabilidade de pregar a todos quantos podemos. Mas a partir do momento em que a pessoa se vira para você e zomba da mensagem que você prega, zomba do Deus que você crê, tira sarro da sua cara, você não deve gastar o seu tempo com esse tipo de pessoa. É lançar pérolas aos porcos. É lançar o que é sagrado aos cães. Espiritualmente falando, é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos dizer. Não é por insistência que muitas pessoas vão crer em Cristo. Você deve sim pregar, mas você deve pregar com sabedoria. Não ficar discutindo com aqueles que não acreditam no Deus que você serve. É perca de tempo. Ele vai tirar sarro da sua cara. Ele vai zombar da volta de Jesus. Ele vai zombar da eternidade que você almeja morar. E a estes não merecem o evangelho de Cristo. Não que nós somos melhores, mas Cristo nos alcançou por sua graça. E não que você deva desistir da alma. A estes, o que nos cabe fazer é orar. Deus, tenha misericórdia. A semente foi lançada, o evangelho foi pregado, pronto. Agora você ore.
ore ao Senhor e peça a Deus, convença essa alma. Porque é um trabalho que somente o Espírito de Deus vai poder fazer. Quanto mais você falar, pior vai ser, dependendo da condição da pessoa, dependendo da situação da pessoa, dependendo da recepção da pessoa. Quanto mais você falar de Deus para ela, mais raiva de você ela vai ficar. E mais raiva do evangelho que você prega também. Então nem sempre, na insistência, nós iremos vencer ou convencer. Na verdade, a maioria das vezes, a argumentação e a discussão não vai nos levar a nada, exceto a banalização do evangelho, exceto, ao desprezo ao evangelho. A pessoa não vai ouvir e você ficará envergonhado, porque você não vai sair brigando com ninguém, nem discutindo com ninguém, nem forçando ninguém. Então o melhor a fazer é não lançar as pérolas. É duro, o termo aqui de se falar, se alguém daqui a pouco processar eu aí, mas é a realidade. É o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Contudo, o reverendo Augusto nos ensina e nos recomenda a não nos apressarmos a fazer isso, porque também é uma tendência nossa, já sair com a sentença na mão. Eu preguei para esse aqui, não quis saber, agora é ele Deus, ele que se vire. Também não é assim. Estou falando de pessoas que com clareza desprezam o evangelho, que olha na sua cara e fala: eu não acredito nisso, isso é farsa, isso é mentira, zomba de Cristo. Estou falando desse tipo de pessoa. Aí você não deve gastar o seu tempo. Não aqueles que resistem, num sentido de que não compreendeu a verdade do evangelho, mas te dá liberdade de falar, mas quer ouvir o Jesus que você serve, quer conhecer, mesmo que continue vivendo a sua vida de pecado, porque ainda não iluminado foi pelo Senhor. Este você deve gastar um tempo, insistir, orar e falar do amor do Senhor. Mas aqueles que claramente e explicitamente zombam com aquilo que é santo, não devemos lançar as pérolas. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando ele enviou eles às cidades para pregar de 2 em 2, foi exatamente isso: entrem, preguem. Se receberem a sua mensagem, que a paz repouse. Se rejeitarem, sacudam os seus pés, e as poeiras que dali sairão servirão de testemunho contra aquela cidade. Em outras palavras, não perca o seu tempo. Nas palavras de John MacArthur, ele vai dizer: tais pessoas são espirituais cães e porcos, que não têm apreço por aquilo que é santo e justo. Eles vão ter o que é santo, as pérolas da palavra de Deus, como loucura e como um insulto. É por isso que a mensagem da cruz para muitos é loucura, e as pessoas não aceitam. Acham loucura essa ideia de que um Deus morreu e perdoou os pecados e tem um céu preparado. Tem gente que vai zombar disso, e aí você não deve perder o seu tempo pregando e tentando falar. Nós temos 3 exemplos aí que agiram dessa maneira. Jesus Cristo, primeiramente, se recusa a falar com Herodes. Por quê? Por causa da forma como Herodes tratava o evangelho. Ele também se recusa a responder aqueles líderes religiosos que tentaram armar uma cilada. Vamos ler o texto lá. Lucas 23, 8 e 11. Só para que fique certo em nossa mente. Eu vou ler aqui Mateus 21, do 23 ao 27, que fala também sobre um caso. Abra aí em Lucas 23, 8 e 11. Mateus 21, 23 ao 27. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes
e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas e quem te deu tal autoridade? Nessa altura eles já sabiam que era Jesus. Jesus já havia entrado aqui sendo conclamado como rei, e eles vêm com essa história. Aí Jesus responde: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Ou seja, umas pessoas que não queriam nada com nada, queriam apenas alguma maneira de acusar o Senhor. Então Jesus não gasta tempo ou as pérolas do Evangelho com essas pessoas. Em Lucas 23:8, quem abriu, leia aí, por favor. Amém. Então veja, que Herodes se alegra, quer ouvir Jesus, mas depois junto com os soldados zomba de Jesus. Jesus não lhes dá a resposta. Jesus não gasta o seu tempo com aquele que não quer nada com o Evangelho, com aquele que quer apenas zombar da mensagem da cruz. Em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, dos versos 44 ao 49, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram uma multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiramente a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então qual que é o posicionamento dos servos de Deus aí? Eles pregam o Evangelho, os judeus zombam do Evangelho, pregam contrário ao Evangelho, desmentem a mensagem de Paulo, e Paulo não fica ali debatendo com eles ou tentando convencê-los com outros argumentos, com outras mensagens, não. Já foi pregado. Era necessário pregar a vocês, agora nós vamos nos voltar para outras pessoas. Então essa é a nossa responsabilidade quando nós pensamos naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz aí sobre lançar pérolas aos porcos e o que é sagrado aos cães. O seu tempo, precioso e pouco tempo que você tem, deve ser gasto com aqueles que respeitam a mensagem, mesmo que não se convertam de imediato, mas que querem ouvir de alguma maneira. Aqueles que zombam de Cristo não devem tomar o seu tempo, não devem receber as pérolas, porque o texto vai dizer qual que é a consequência aí final no verso 6 aí de Mateus. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Essa é a consequência de ficar jogando pérolas aos porcos e o que é sagrado aos cães. Eles vão pisar na verdade que você prega, e se tiver a oportunidade, vão destroçar a verdade que você prega. Então, com estes, não deve ser gasto tempo precioso. Ore por estes. Deus ilumina os olhos. Você semeou a boa palavra, agora o convencimento vem da parte do Senhor. Dessa forma, então, irmãos, nós caminhamos para o fim. O texto se aplica a crentes, homens e mulheres que fazem parte do reino de Deus, os bem-aventurados. Os bem-aventurados não julgam hipocritamente. Os bem-aventurados
não enxergam o pecado dos outros e isenta o seu próprio pecado. Antes de tudo, eles enxergam a si mesmo, para depois tentar ajudar o outro. Os bem-aventurados não gastam o tempo precioso e a palavra preciosa com aqueles que querem brincar com o Evangelho de Deus, com aqueles que querem zombar da mensagem da cruz, com aqueles que querem tirar sarro da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esses, infelizmente, se não se converterem, não se arrependerem, naquele grande dia, diz o Evangelho de Mateus capítulo 24, que eles contemplarão a volta. Eles contemplarão a volta e se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque se lembrarão de todas as maldades que saíram da sua boca em relação ao Evangelho. A nossa missão não é convencer e converter as pessoas, é pregar o Evangelho. A nossa missão não é debater e discutir com as pessoas, é apenas pregar o Evangelho. Se a pessoa quer discussão, se a pessoa quer tirar sarro, se a pessoa quer maldizer o seu Deus, não perca o seu tempo. Entregue-o ao Senhor. Clame ao Senhor Jesus Cristo que o convença, que o desperte. Este é o trabalho que a igreja faz. Nós vamos, pregamos, abrimos oportunidades, tentamos ajudar o nosso próximo, mas a partir do momento em que fica explícito para nós uma zombaria com a nossa mensagem, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de transmitir o Evangelho, nós simplesmente nada mais podemos fazer, exceto entregar na mão de Deus e clamar que Deus tenha misericórdia. Como igreja, é assim que nós devemos agir, dessa maneira, para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos nos pôr em pé, irmãos. Próxima terça nós vamos continuar, e se Deus nos der graça, nós vamos em diante até terminar o livro inteiro. E nós vamos falar sobre a porta que se abre, amém? A importância de nós insistirmos. Vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor Jesus Cristo que te visite nessa noite. Talvez alguns de nós estamos aqui como julgadores, sentenciadores, os donos da razão. Verifique o seu coração nessa noite. Somente você e Deus pode sondar o que há dentro de você. Eu não posso te sondar, o seu irmão que está ao seu lado não pode te sondar, quem está aí na sua casa, a sua família não pode sondar. Apenas Deus pode sondar o seu coração. E Deus sabe o que há dentro de você. Se há este julgamento hipócrita que o Senhor condena, peça ao Senhor Jesus que te ajude a enxergar, que ilumine os seus olhos. Peça a Deus misericórdia e graça. Estamos aqui uns pelos outros, uns para ajudar os outros. Estamos aqui numa guerra, numa divisão, numa competição, querendo ser melhor do que o outro. Não, irmãos, todos nós estamos na busca pelos céus. Todos nós somos seres humanos e falhos. Quando algum irmão, inspirado pelo Espírito de Deus, chegar até você e te der um conselho, te falar, irmão, não age dessa forma, não faz isso, não fique bravo com o irmão, agradeça a Deus e louve pela vida dele. Ele está dizendo pelo seu bem, não porque ele quer o seu mal. Quando alguns de nós chegarmos até você e te dizer algo que talvez não agrade os seus ouvidos, mas que fará bem para a sua alma, não maldiga, não fique bravo, não saia da igreja. Tudo que é feito porque ama, porque quer o bem, porque nós estamos almejando os céus. O Deus que nós servimos é um Deus que é santo e nos chama a ser santo como Ele é santo. A correção é necessária para todos, porque Deus disciplina e corrige aquele a quem Ele ama. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus bendito e eterno, só Tu és santo, meu Senhor, e só Tu podes sondar corações, julgar a intenção que há dentro de nós e sentenciar de fato aquilo que nós somos
em realidade. A nós, Senhor Jesus Cristo, cabe a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade. Resgatados, lavados e remidos no seu sangue, cheios do teu Espírito Santo, talvez possamos aconselhar e ajudar um ao outro, não por autoritarismo, não por superioridade, não porque achamos que somos melhores do que os outros, porque não somos, meu Deus, mas porque amamos um ao outro, e se o Senhor nos dirige, devemos nos aconselhar, nos apoiar e nos dar a direção. Ó Senhor Jesus, nos sonde esta noite. Se porventura, meu Senhor, nós temos julgado, nós temos falado demais e não temos olhado para nós mesmos, perscruta, Senhor Jesus Cristo, nosso interior. Faça-nos enxergar a nossa própria realidade antes de nós enxergarmos a realidade do próximo. A nossa vida depende desta visão de nós mesmos, depende do Senhor iluminar os nossos olhos para que possamos enxergar quem somos e não tanto quem os outros são. Se os nossos olhos forem iluminados, talvez teremos condições de apoiar e de ajudar um ao outro, meu Senhor, e não de sair sentenciando ou julgando as pessoas sem discernir, sem saber, sem base. Não, Senhor, não, que nós não nos tornemos pessoas assim, mas que por Tua graça sejamos incentivadores, consoladores, no momento oportuno, quando tivermos de chamar a atenção, que o chamamos com amor, com zelo, para que a alma não se perca. Que a Tua graça, meu Senhor, transborde em nossos corações e que a cada dia possamos almejar nos parecer mais contigo e agir como o Senhor agiu. Que o Senhor abençoe cada vida que esteve presente, cada vida que nos acompanhou do seu lar. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal e os sustente em Tua presença. Que a Tua bondade, que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus.